Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni, professor de percussão corporal. A gente está começando a nossa 12ª aula, né, das oficinas de percussão corporal. É, eu quero aí dar as boas-vindas a você que talvez está vendo a primeira vez, né, esse vídeo. E quero agradecer também às pessoas que já vêm acompanhando desde a nossa primeira oficina. Então, quem quiser acompanhar, né, tá no Fique em Casa aí da gestão de cultura. Então tem todos os vídeos aí, é só dar uma olhadinha para trás que tem desde o início, tá bom? Então, como eu havia falado na outra vez, né, na aula passada, que a gente falou a respeito de alguma das variações da semicolcheia, essa oficina agora eu falaria um pouquinho a respeito de fórmula de compasso, porque eu tinha falado meio brevemente, né, tinha falado meio superficialmente. Agora eu vou dar uma atenção um pouquinho melhor. Deixa eu só parar aqui o metrônomo ali. Então, quando a gente fala a respeito de fórmula de compasso, a gente está falando a respeito de uma maneira de dividir o grupo de notas, né? Então, por exemplo, quando a gente está lendo uma partitura, a partitura normalmente é bem grande, né? Assim, tem às vezes uma folha inteira ou às vezes várias folhas, dependendo do tamanho da música, dependendo do tamanho da obra. E quando a gente tá lá vendo, né? A gente vê um monte de figuras, então é mais fácil você dividir em grupos menores, é um dos motivos, né, da divisão de compasso, e você consegue se identificar melhor. Então, por exemplo, vamos imaginar que está tocando uma música, chegou lá no meio da música, né, normalmente num ensaio, coisa do tipo, e aí chegou lá no meio da música, alguém errou, tal, pô, vamos passar de novo, por exemplo. Aí fala, vai voltar lá do começo? Não, pega do compasso 14, pega do compasso 20. Então a partir dali você já tem uma referência, fica mais fácil a gente se localizar. E o que acontece? Quando a gente pensa também na fórmula de compasso, ela tem muito a ver com vamos dizer assim, o andamento da música, o ritmo que a música vai ter, aquela cadência, aquele, vamos dizer assim, o swing que a música tem, né? Então, de acordo com a divisão de nota, muda também a questão da acentuação. Então, quando a gente muda a acentuação, a nota mais forte, automaticamente a rítmica, né, da música acaba mudando, acaba tendo uma influência nessa rítmica da música. Então a gente vai falar um pouquinho da fórmula de compasso, mostrar algumas delas, né, quais tem. Umas são mais comuns que as outras, só que os exercícios que a gente vai fazer já vai ser mais direcionado para as fórmulas de compasso todas por 4, né? Mais para agora, mais para frente, a gente vai compreender do que eu estou falando isso que é por 4, tá? Então é o seguinte, quando a gente pensa nessa questão de dividir, né, por grupos, né, as notas, né? Então a gente tem várias maneiras de dividir por esses grupos, né? E dividindo esses grupos de maneira diferente vai ser o que vai influenciar na questão como eu falei, da rítmica e da acentuação. Então, quando a gente pega lá para ver as fórmulas de compasso, né, quando a gente olha na partitura, tem muitas fórmulas de compasso, mas sempre é dividido em grupos de binário, ternário e quaternário. Então, as mais comuns aí da questão da divisão rítmica é a 2 por 2 por 2, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4, 6 por 4, 3 por 8, 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8, né? Então essas aí são umas formas de compasso que é mais comum de se ver. Tem também algo que é interessante a gente saber que muitas vezes a gente encontra, que é o C. Então, quando a gente, lá no lugarzinho de colocar a fórmula de compasso, né, que normalmente é indicado por dois números, né, um em cima e outro embaixo, quando ao invés de estar esses dois números aí, um em cima e embaixo, tá a letra C, significa que é um 4 por 4, né?
Isso aí já é convencionado assim. Então o Czinho lá significa que é 4x4 e às vezes tem um C com um cortinho no meio, que aí é como se dividisse no meio, né? Então ao invés de ficar 4x4, fica 2x2, tá? Então, esses são algumas formas de compasso que é mais comum da gente ver. E eu vou explicar agora um pouquinho do que se trata essa questão da fórmula do compasso, tá? Então, quando a gente vê esse número de baixo e o número de cima, ele representa os valores que caberão nesse espacinho que é o compasso, né? Que a gente vê lá quando começa a música, aí sempre tem aquelas visãozinhas, assim, aqueles risquinhos que separam um compasso do outro. Então esses dois números eles servem para indicar o quanto vai caber naquilo lá. É a mesma coisa que fala assim, pegar uma garrafinha lá de 1 litro, vai caber 1 litro, né? Então eu não consigo colocar mais de 1 litro de água dentro de uma garrafinha que tenha 1 litro, né? Então, quando a gente para pensar nas formas de compasso, esses números indicam o quanto de tempo, quanto de nota vai caber dentro de cada compasso, qual que vai ser a maneira que vai ser separado, tá? Então o que acontece? Sempre que a gente vê as notas musicais, né, as figuras musicais, elas têm o seu valor, né, o seu valor dentro do tempo, que nem eu sempre expliquei que a semínima ela vale um tempo no compasso 4x4, né? Então vale um tempo, a colcheia vale meio, a semicolcheia vale 1/4, mas antes disso, né, antes desse valor da semínima valer 1, ainda a gente tem a semibreve que vale 4 e a mínima que vale 2, né? Então são os valores. Então, por exemplo, eu coloco uma mínima, que é uma figura lá, que dois tempos, né? Tá, tá. Ao invés de fazer tá, tá, fica tá, né? A duração ela se estende mais. Um pouquinho mais para frente a gente fala disso, que eu acho que vale a pena a gente falar também. Então, assim, falando dos números, né? Então, cada uma dessas figuras, ela tem uma representação. Então, começando da semibreve, né, a gente chamou RG da nota, né? Então, quando é o número 1, o RG aí, né, que é o valor de registro da nota, é uma semibreve. A semínima é 2. A mínima é 2. A semínima é 4. E assim por diante, né? Vai dobrando esses valores aí. Então, toda vez que, por exemplo, eu coloco o número de baixo, o número 4, a referência que eu vou ter é a semínima, né? Então, quando é a mesma coisa que eu colocasse uma semínima ali, ao invés do número, eu colocasse uma semínima dizendo, ó, é essa nota aqui que a gente vai ter como referência, né? E o número de cima é a quantidade dessa nota de referência que vai caber no compasso. Então, por exemplo, se eu coloco 2 por 4, o 4 significa que é a semínima. O 2 significa que dentro desse compasso vai caber duas, o quê? Semínimas, porque é o valor de referência. Lógico que suas subdivisões, né? O máximo que vai caber é duas semínimas, né? Quando é 2 por 4. Então, se eu coloco lá 2 por 2, já mudou o número de baixo. O que significa esse 2? Significa o 2 de baixo, né? Que dentro desse compasso, o que a gente vai ter como referência é a mínima, né? Então, essa mínima, quanto que vai caber de cima? Também é o 2 em cima. Então, significa que vai caber duas mínimas, né? Dentro de um compasso. Se por acaso eu mudo lá o valor de baixo, eu coloco lá 1, por exemplo. Então significa que a minha nota de referência vai ser a semibreve, né? E aí o número de cima é simplesmente a quantidade que vai caber, tá? Então quando a gente pega esses compassos 2 por 2, que é desses que eu citei, né? Então significa que vai caber no máximo duas mínimas, né, que é essa nota que vale 2, dentro de um compasso. A partir do momento que a gente coloca 4 embaixo,
significa que vai, essa nota que é a semínima, que é a referência, né, que a gente vem desde o início falando dela, significa que vai caber quantas notas em cima. Então pode ser que caiba 2, pode ser que caiba 4, pode ser que caiba 5, 6. Então os compassos eles são divididos dessa maneira. Então, como eu falei, até agora a gente tem visto só compassos em 4, né? Então hoje a gente vai fazer os exercícios de 2x4, 3x4 e 4x4. Então sempre mantendo a referência aí da semínima, tá? Então, como eu disse, o ritmo ele pode ser binário, ternário ou quaternário. Então, basicamente, o próprio nome do exercício já está falando, né? O nome do exercício não. O nome da fórmula de compasso é binário, significa que cabe 2 tempos, né? Tem 2 tempos. Ternário, que são 3 tempos. E quaternário, tá difícil, que são 4 tempos. Isso, a gente está falando aqui também dos compassos simples, né? Que é o que a gente vai utilizar. Os compassos compostos aí aqui já tem uma outra divisão, que é uma outra coisa que eu não vou comentar agora para não ter informação que a gente não vai usar agora e causar uma confusão, tá? Então, das formas de compasso é mais ou menos isso. Então sempre o número de baixo é a referência da nota que a gente vai usar, né? E o número de cima é a quantidade dessa nota que cabe dentro do compasso. Então vamos imaginar também assim, faz de conta que eu tenho um espaço, tenho uma sala, daí o número de baixo determina assim, ó, dentro dessa sala, o que a gente vai colocar? Ah, a gente vai colocar galão de 20 litros de água? Ah, então tá bom. Então eu vou lá, ó, o número de baixo. Nessa sala, né, que a gente pode chamar de compasso, a gente vai colocar o que? Galão de água de 20 litros. Então você vai lá colocar o galão de água de 20 litros. Mas quanto que vai caber nessa sala? A gente vai colocar quanto nessa sala? É o número de cima. Então a gente vai colocar lá, cabe 4. Então é 4 galões de água, né? Então 4 de baixo, que no caso seria semínima, né? Ou sei lá, outro exemplo ainda. Dentro de um carro, o que a gente vai colocar dentro de um carro? Vamos colocar pessoas. Mas quantas pessoas vão entrar dentro do carro? Né? Vai entrar 3 pessoas dentro do carro? Então beleza. Então o número de cima é a quantidade de pessoas que vai entrar e o número de baixo é o carro, né? Então cabe 3 pessoas dentro do carro, tá bom? Então assim, quando a gente fala a respeito do ritmo binário, que é o número 2, né? A gente está falando de que tem 2 tempos, né? Que aí muda a acentuação. 1, 2, 1, 2, né? Isso a gente está falando também a respeito de alguns tipos de música. De acordo com esse tipo de fórmula de compasso, é característico de músicas de estilo diferente. Então, por exemplo, quando a gente escuta aí um samba, normalmente o samba ele é 2x4, 2x2, depende aí o jeito que a pessoa resolve escrever, né? Mas é perceptível que ele é em 2. Então fica, por exemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, né? Então é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Então, como sugestão, eu ia até colocar a música aqui pra gente ouvir, mas por uma questão que a gente não sabe se pode dar problema ou não em questão autoral, né? Então, eu vou sugerir que vocês ouçam aí, procurem aí no YouTube mesmo, o Samba de uma Nota Só, né? Do Tom Jobim, ou ainda escute a música Baião do Luiz Gonzaga, tá? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? E aí
A gente vai perceber e tenta contar junto que a gente vai perceber essa divisão de compasso. Ternário, que é 3, é bem comum as valsas, né? Um, dois, três, um, dois, três, um, né? E também, como sugestão, Pela Luz dos Olhos Teus, também, que é do Tom Jobim lá, também é um ritmo, uma forma de compasso 3/4, tá? Já o quaternário, que aí, vixe, aí a maioria das músicas que a gente escuta aí de pop rock, da maioria das coisas que a gente escuta, também vai ser 4/4, né? Mas como sugestão aí pra gente ouvir, eu vou deixar a música Sossego, do Tim Maia, pra gente ouvir lá o... Qual que é? Ora bolas, né? Dois, três, quatro. Então vocês vão ouvir lá que é 4/4, tá? Agora a gente vai fazer uns exercícios, né? Usando os compassos, né? E a gente vai ouvir as acentuações, tá? Então vou colocar aqui, ó. Então quando a gente escuta aí um 4/4, ó, então tá aqui, ó, 4/4, né? Ó. Um, dois, 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 dois. Então, ó. Dois, 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 né? Vamos ouvir agora um 3/4. Um, dois, três, dois. Dois. Né? Então tem a mais forte, né? A nota forte no 1, né? E as outras um pouco mais rápido. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, pra gente que tá acostumado a ouvir sempre 4/4, dá a impressão que tá tirando um tempo fora, assim, dá aquele quebrinho de tempo, né? Mas também a gente é habituado a ouvir o 3/4 também, né? E agora o 4/4, que é o que a gente vem fazendo sempre, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Beleza? Então, agora vamos para os exercícios. Exercício em 2/4, tá? Então a gente vai ouvir, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, né? Pra gente perceber aí a acentuaçãozinha, né? Pra perceber a divisão, né? O jeito do compasso, né? Então, 1, 2, 1, 2. Vamos fazer exercício. Eu vou contar 2 vezes, 1, 2, né? No total dá 4. A gente começa a fazer, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 1, 2. Tá, tá, tiri, 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 tá. Tá, tá, tiri, 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 tá. Então agora a gente vai fazer com palma, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 1, 2.
certo? A gente vai fazer o exercício 3x4, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bom? 2, 3. Vamos lá, a gente vai fazer solfejado depois com palmas, tá? 2, 3. Tá, 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 né? Esse seria a semínima, né? Porque é o 4 por baixo, vai caber 3 dentro desse compasso. Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tire, tire, tire. Tire, 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 tire. Tá, 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 tá. Tire, tire, tire. Tire, 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 tire. Tá. Então a gente vai fazer com palmas. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? E agora o 4x4, né? Que é o que a gente mais usa e tem usado até agora. A gente vai seguir o que a gente sempre tem feito, tá? Então aí já mudou, né? Então tava 1, 2, 3, agora tá, deixa eu ver, deixa eu chegar no acento, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Então vamos começar, contar 4 e a gente começa o exercício. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tire, 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 tire. Tá, 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 tá. Tire, 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 tire. Tá, tá. Agora com palma. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então eu agradeço aí a atenção de todos. Espero que tenha ficado claro aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tchau, até a próxima.